E lá vamos nós, mais uma vez, amigos, com o canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube, canal que você pode participar dando o seu joinha aí, clicando, né, deixando seu like, clicando no joinha, comentando, né, nos nossos vídeos. Você pode também ajudar a divulgar os links aí nos grupos de WhatsApp e também pode se inscrever, o que é muito importante, né? Vamos lá então, começando com as informações, agradecendo você que é inscrito, você que nos acompanha já há algum tempo, né? E, claro, né, aos nossos anunciantes, né, que estão sempre nos ajudando aqui nessa caminhada recente, né, do canal Fatos, Informações e Opiniões, né, que vem acompanhando aí, né, a situação do município, que não é nada boa, né, já há 2 anos. E parece que a tendência não é boa, né? Isso não é torcer contra, é você ver o que está acontecendo, né? Então não é uma questão de torcer contra. Você não torce contra o seu município. Agora, é perceptível as coisas que acontecem. E é muito fácil analisar também e prever que do jeito que está, nada vai dar certo, né? Então é preciso mudar. É que eu disse agora há pouco, está na hora dessa gestão trabalhar, né? Parar de se preocupar, de perseguir quem eles acham que são críticos, né? Parar de perseguir, né? Se preocupar um pouco mais com a administração deles, porque a coisa tá feia. Aí a coisa vai ficar mais feia se eles continuarem com esse pensamento aí. E a questão também que a gente tem acompanhado no cenário nacional não é nada boa, né? E a expectativa e a perspectiva são de coisas ruins para acontecerem aí, né? Embora tenhamos uma oposição valente aí, tentando se manter firme contra esse monte de desmando que tem acontecido. E claro, né? O governo hoje do presidente Lula, esse desgoverno aí, ele foi colocado lá, a gente sabe disso, né? E um sistema que fez de tudo contra o opositor desse que hoje preside o país, né? E mesmo com todo o apoio do sistema, esse governo derrete. Mesmo com um bando de raposa que levou para o lado deles, até as raposas já estão com vontade de deixar esse presidente de lado, né? O medo da crescente impopularidade do Lula é um dos inúmeros escândalos, né? De corrupção que vem aí atingindo ministros do governo, né? Hoje, acompanhando as informações aí, a revelação da coluna Radar da Veja, que é uma mini assessoria de imprensa, né, do governo, mas mesmo a revista Veja, através da coluna Radar, hoje publicou que cresce em gabinetes importantes da gestão de Lula o desejo de abreviar a permanência no cargo, ou seja, de deixar o cargo, né, de ministro ali. Tem muita gente querendo sair, né? De acordo com a coluna, vamos ler alguns trechos aqui dessa coluna, abre aspas para a coluna Radar da revista Veja. Ainda é uma conversa mantida nos bastidores do governo, mas cresce em alguns gabinetes importantes da gestão petista o desejo de alguns ministros com ambições eleitorais em 2026 de abreviar o período de trabalho no executivo. A falta de perspectiva de serem aprovados no legislativo os projetos lançados por Lula, estamos praticamente em maio e nada foi votado no Congresso, então essa falta, né, de perspectivas aí para tentar resgatar a popularidade da gestão petista é o principal ponto de reflexão de alguns ministros. Auxiliares de Lula que se empenharam em colocar projetos de pé para servirem de vitrine para suas próprias campanhas, acompanham angustiados, né, essa lentidão do Planalto em dar seguimento às ações. O governo sem rumo não consegue mudar o cenário na economia e tem perdido o debate político diário para a oposição em diferentes frentes. Lula, que anunciou o ano da colheita, vai passar os próximos meses distraído em viagens internacionais. Na verdade, ele vem todo ano, todo final de ano ele fala em colheita, né? E a colheita tem sido cada dia pior. É aquela história de quem planta vento, colhe tempestade, de quem planta mamão, colhe mamão, né? Só planta bobagem, né? Só corrupção. E assim vai ser. Lula hoje é impopular, sofre com o surgimento cada vez maior de agendas negativas, o escândalo do INSS,
o colapso dos Correios, a fila sem fim da Previdência, as investigações sobre perdas bilionárias no Prev, né? E não demonstra ter energia e meios políticos de reverter esse cenário. Na política, partilha-se a vitória, né? É o que resume um auxiliar do Lula ao explicar a razão de uma possível debandada. Com o calendário correndo para metade do ano, ministros que integram o governo, mas pertencem a partidos com projetos presidenciais, estão em um dilema ainda maior. Ninguém quer se contaminar com o peso da impopularidade do petista e ficar marcado na campanha eleitoral. Se a maré para o Lula e para o PT não virar, melhor sair antes que seja tarde. É o que diz, né? A maioria, né? Mais um cacique de um importante partido com ministros do governo, né? Essa turma também é um bando de oportunistas, mas, né, eles, melhor do que ninguém, são raposas, estão vendo o quanto o governo está se derretendo. Aliás, com todo o apoio que tem da grande mídia, do dinheiro que paga para a Rede Globo, para o Grupo Folha de São Paulo, né, enfim, não consegue mais mentir, né? Aí vem aquela história sempre, né, do porquê eles querem censurar as redes sociais. Porque as redes sociais é que traz a verdadeira informação, né? Claro que tem algumas falsas informações, né? Principalmente por parte desse governo que lança desinformação a todo momento, mas culpa os outros, né? Por fake news e desinformação. Mas está derretendo, né? Está derretendo. É um governo que não tem perspectiva de nada, né? E a gente vê aí nesse escândalo do INSS, o ministro Lupe, ele tentou, de alguma forma, dizer que a culpa foi de Bolsonaro e que isso aí já vem acontecendo há muito tempo, né? E a tentativa de colocar a culpa dos últimos escândalos dos aposentados no governo Bolsonaro caiu rapidinho, né? E só a militância da bolha esquerda, né, da imprensa, principalmente da imprensa esquerdista, da extrema imprensa, que adoram chamar quem é contra eles de extrema direita, né? A extrema imprensa só eles, né? E aquela bolha da esquerda que mantém essa narrativa. Tenta, de alguma forma desesperada, jogar a culpa em outro governo. Sidônio está tentando fazer Lupe pedir demissão. E uma batalha, né, que eu agora disse, entre ministros de Lula já começou nos bastidores. O desgaste é inevitável, né? É inevitável. E se demitir o Lupe, o PDT abandona a base e detona Lula, né? Se demitir, passa a imagem de conivência com escândalos de corrupção. Qual que é mais fácil aí pro governo Lula? Não demitir. Vai passar a imagem de conivência? Vai, mas sempre foram coniventes com a corrupção, desde o seu primeiro governo. Agora não vai ser diferente. É mais fácil ser conivente. A diferença é que a informação chega mais rápido à população. Através do quê? Das redes sociais, né? Então tá aí. Vamos ver o que vem aí de futuro, que para a população, né, não há nada de bom. Tem alguns, eu consigo ver ainda alguns políticos, alguns jornalistas que ainda tentam, né, ferrenhamente defender que o governo tá bom, que o Brasil tá uma maravilha, né? E alguns eleitores vão nessa história, né? Alguns cérebros calcificados, hein? Eles caem nessa história e defendem também, né? Agora, tá todo mundo passando fome aí no baixo clero, né? A pobreza e a miséria vem aumentando. E isso tudo, não tem nem 4 anos de governo desse desgoverno aí, né? Arrebentou com tudo. O que foi construído em um pouquinho tempo, tá tudo arrebentado. E eu já vejo que, mesmo daqueles mais ferrenhos, a situação de bolso, né, de economia começa a pegar. Tá faltando comida em casa, o café que tinha não tem mais, né? O arroz que era de 5 quilos está passando para 2 quilos. E não vai conseguindo sustentar a família, e a coisa vai apertando. E tem até petistas já reclamando do governo Lula, né? É difícil? É difícil, mas tem. E eles são minorias, né? A gente sabe como é que foi, que aconteceu na eleição passada, tudo que rolou. Um candidato a presidente sem povo, um presidente sem povo, né? Os institutos de pesquisas todos a seu favor, e a gente não pode confiar nos institutos de pesquisa hoje que
falam e mostram o seu derretimento, porque a partir do primeiro pagamento do Pix, né, do alto Pix que cair na conta, né, eles mudam totalmente e diz que Lula recupera aí, né, a sua imagem, né, rapidinho. Essa é uma questão de pagar, né, pagar bem. E o polêmico deputado federal Gilvan Federal afirmou durante sessão na Câmara em 2023 que os cantores Chico Buarque e Caetano Veloso recebiam dinheiro público destinado à promoção da cultura para fumar a maconha deles e morar em Miami nas mansões. E não mentiu, né? É mais ou menos isso. Se não mora em Miami, mora em Paris, mora na Europa, né? Mas em Cuba, na Venezuela e na Nicarágua, eles não vão não, né? O parlamentar também publicou vários vídeos nas redes sociais criticando a dupla de famosos. Os artistas, então, ingressaram com ação contra Gilvan Federal no 6º Juizado Especial Civil na Lagoa, no Rio de Janeiro. Além do pedido de indenização por danos morais, Chico e Caetano também requereram as publicações das redes sociais, que essas publicações fossem apagadas imediatamente. A pretensão foi negada, né? E na sequência, os cantores resolveram desistir da ação. Sabe por quê? Preguiça, filho. Preguiça. O motivo da desistência, segundo ele, seria a dificuldade em conciliar as agendas profissionais com o comparecimento às audiências. Né? Uma babaquice, né? sem tamanho. E o governo Lula segue sendo vergonha internacional, né? O Lula pediu uma conversa telefônica com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky e o petista está preparando aí, né, a sua viagem para a Rússia no mês de maio. E certamente ele pretendia fazer mais uma encenação, né? Aqueles teatrinhos, né? De dizer que ia tomar cerveja com os presidentes que estavam em guerra, né? Para acabar com a guerra. Então ele pretendia fazer essa encenação aí, né? Mas o Lula se deu mal porque o Zelensky criticou a sua visita a Moscou e recusou a sua ligação, né? E segundo uma fonte ucraniana, a visita de Lula a Moscou pode complicar as relações entre Ucrânia e o Brasil. É um pária, né? Um pária internacional, tal do Lula. E o Diretório Nacional do PSDB fará uma convenção nacional para definir posição sobre a incorporação com o Podemos para a eleição do próximo ano. Em reunião hoje, o partido optou por uma convenção que deve acontecer no dia 5 de junho. Poderão votar os membros do Diretório Nacional, delegados estaduais e deputados federais, senadores do partido. A expectativa é de que o Podemos também realize uma consulta nacional para decidir se aprovam ou não essa parceria. Ou seja, o Podemos vai ser anexado ao PSDB. Havia aquela conversa de uma possível fusão, a fusão não vai acontecer, o Podemos é que será anexado. Faltam as formalidades ainda a serem definidas, né? Então vai haver aí uma convenção, né, para definir se o Podemos aceita, né, se a maioria aceita ser anexada ao PSDB e se o PSDB também aceita que o Podemos seja anexado. Por parte do PSDB, eu acho que não vai ter problema, porque era um partido que ia acabar. E o Podemos vai acabar, é um partido novo, né? Então não teria muito problema, né? Mas ainda não foi batido o martelo, mas a questão é só formalidades e deve ser fechado, né? Os partidos iniciaram as tratativas falando em fusão, onde todos os filiados com mandato dos dois partidos seriam 30 dias para escolher um novo partido. Agora a discussão é sobre a incorporação, né? Se confirmada, apenas os filiados do Podemos com mandato poderão deixar a sigla sem risco de cometer a infidelidade partidária, né? E há outra situação também, né? O PP e a União estão somando forças e podem, de certa forma, ameaça, né? Há uma possibilidade de uma nova força, vamos dizer assim, né? E pode acabar com o reinado tucano, né? Pode ser uma ameaça hoje ao ninho tucano. Lideranças do Partido Progressista, do PP e do União Brasil em Mato Grosso do Sul estão em Brasília
estiveram hoje em Brasília, né, quando participaram da oficialização da fusão entre as duas siglas, a chamada União Progressista. A federação terá o maior número de deputados na Câmara e projeta um crescimento no Estado, podendo ultrapassar o número de eleitos do PSDB. A eleição de 2026 pode consolidar a União Progressista, porque o PSDB tende a dividir as lideranças em 3 partidos para facilitar a conquista de vagas. Com isso, dificilmente vai conseguir eleger novamente 3, como na última eleição, quando Beto Pereira, Geraldo Rezende e Dagoberto Nogueira foram eleitos. É uma união progressista, né? Segundo declarou um dirigente do PP em Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santulho, o PP deve ter um candidato à majoritária para o Senado, uma chapa robusta para a federal e bons candidatos a deputado estadual. E também deve ter um representante ainda maior, né? E todos comandados pelo maior líder pela maior líder política do estado, que é a senadora Tereza Cristina. A federação pretende eleger um senador, essa é a pretensão, né? Que levaria o grupo a 2 das 3 vagas por estado, porque já tem Tereza Cristina eleita, né? Além disso, o grupo planeja eleger 3 deputados federais, né? E essa é a pretensão. Se vai conseguir, aí é outra história, mas tem, né, essa pretensão, sim, o partido PP, que vai se unir ao União Brasil, né? Então, se transformando aí na União Progressistas, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Ainda não está fechado. Essa fusão, sim, do PP já está fechada. Falta a outra situação do PSDB com o Podemos, mas que também deve acontecer. E essa informação aqui, ela é interessante, né? E preocupante. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, o comunista do Supremo, né? Quem diz que não existe comunista, ele se declara comunista e está no STF. Ele decidiu pela desapropriação de terras rurais, onde se constatou a ocorrência de incêndios intencionais ou desmatamento não autorizado, desde que seja comprovada a responsabilidade dos proprietários. Isso aí é uma desculpa, né? Agora vai acontecer o quê? Vão fazer incêndios intencionais e culpar o proprietário, né, de terras ao lado ali, e essa terra, ela será desapropriada, né? Olha a bagunça que vai virar, olha a bagunça que está virando esse país. Essa decisão foi proferida na ação que pretende reforçar a prevenção e o combate a incêndios nas regiões da Amazônia e do Pantanal. Está muito claro, né? Está muito claro, só não vê quem tem a sua ideologia favorável a esse bando de picareta que estão lá, né? Eles estão de todas as formas, tirando terra terras produtivas aí, de pessoas que trabalham, de produtores que trabalham, né? E vão passar isso aí para quem? Com a desculpa aí de passar para MST, eles vão acabar loteando o Brasil, né? Para ONGs europeias, para ONGs chinesas, para a China, né? É incrível o que estão fazendo e ninguém acorda o que está acontecendo no Brasil. O governo federal e os governos estaduais são responsáveis por executar essas desapropriações com o objetivo de interromper o ciclo de crimes ambientais, né? Segundo ele. Além disso, a decisão impede a regularização fundiária de propriedades envolvidas em atividades ilegais e o pagamento de indenizações a responsáveis por incêndios dolosos e desmatamento não autorizado. Dino alega inviabilidade em gastar anualmente 2 bilhões em dinheiro público para combater tais crimes, mas gastar com o STF não, né? Com o governo, desviar, né? Levar para casa malas e malas de dinheiro, bilhões e bilhões de reais, roubar mais de 6 bilhões de aposentados, isso aí tudo pode, né? Isso é uma maravilha, né? É o Brasil, né? E é preocupante a situação que está acontecendo no Brasil. O pessoal não acorda para o que está acontecendo. É preciso acordar. O Senado precisa acordar. Vamos falar do nosso parceiro do Baturitec. A gente vai passar lá. Você pode passar lá, comprar os seus espetinhos, né? Ali um lugar muito legal, né? Um lugar familiar. Tem uma varandinha ali. Tem um espetinho ali que o Carlinhos Dalzaker faz lá.
é ali na frente, na rua Baltazar Saldanha, na frente da AGESU, quase ali na divisa aí da AGESU com a Escola Estadual Miguel Marcondes, né? Então, Baturité está por ali, o Carlinhos está por lá, é uma conveniência que realmente tem de tudo lá, né? Aos domingos o pessoal não quer pegar o mercado lotado, vai ali no Baturité, você encontra as coisas que você precisa lá, beleza? Também a Solo Forte, né? Solo Forte que está conosco aí desde o início aqui, já praticamente, do nosso canal Fatos, Informações e Opiniões, e a Cop Home Office, que é a nossa caçula aqui, né, do nosso apoio, dos nossos parceiros comerciais, né, que a Cop Home Office, a Cop Home Office que vem com um arrojado projeto inovador, né, conceito de morar e empreender. É a perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado e perfeito. Cop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança, o Cop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Cop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz. A Cop Home Office tem ali apartamentos de 43 a 259 metros quadrados, salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, né? A Cop Home Office, incorporadora e construtora, com o prédio, né, ali na frente do Supermercado Bom Gosto, na rua Deputado Aral Moreira, um prédio moderno, bonito, em fase de conclusão, que vai modernizar muito mais a nossa Princesinha dos Hervais. E o nosso plantão de vendas na Cop Home Office fica ali também, na Deputado Aral Moreira, quase em frente ao prédio que está sendo levantado ali, né? E no prédio do Supermercado Bom Gosto. É só você entrar ali no mercado pela Deputado Aral Moreira, que você vai ver a maquete ali do prédio, né? E também vai encontrar lá a nossa competente e sempre prestativa equipe Cop Home Office no plantão de vendas, atendendo você da melhor forma possível. Então é só chegar lá na Cop Home Office e olhar as plantas, olhar os apartamentos que estão disponíveis, como eu disse para você, apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. Venha morar, empreender e ser feliz neste novo conceito de morar e empreender aqui no município de Ponta Porã. Vamos para a parte esportiva do nosso canal Fatos, Informações e Opiniões, falar de Copa do Brasil, que tem jogo hoje já pela terceira fase, agora já é ida e volta, né? Nós temos hoje o Retrô enfrentando o Fortaleza, também joga hoje o Internacional contra o Maracanã, o Maringá também joga hoje contra o Atlético Mineiro, o Fluminense também se apresenta hoje contra o Aparecidense de Goiás. O São Paulo também, né, vai jogar hoje contra o Náutico. Amanhã tem Botafogo e Capital do Distrito Federal. O Ceará vai jogar contra o Palmeiras amanhã também, às 18h30. Às 20h30 tem Novo Horizontino e Corinthians. O CSA enfrenta também amanhã o Grêmio. O Paysandu vai enfrentar o Bahia. Na quinta-feira tem Brusque e Atlético Paranaense, Operário de Várzea Grande, não, Operário de Ponta Grossa, Operário Paranaense, jogando contra o Vasco da Gama. O Santos joga contra o CRB, o Criciúma enfrenta o Bragantino, o Botafogo da Paraíba enfrenta o Flamengo e o Cruzeiro vai jogar contra o Vila Nova. Essa é a rodada da Copa do Brasil, a terceira fase da Copa do Brasil, agora com jogos de ida e volta com os times que estavam participando da Libertadores América e da pré-Libertadores. São essas as informações por hoje, nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos e Informações com Ed Moreno no YouTube.